submissão é o ato de se sujeitar, de obedecer, de se colocar debaixo de uma autoridade. Submissão também é um ato de reverência, de respeito, de honra, de serviço. E o primeiro tipo de submissão que eu aqui quero destacar é a submissão a Deus, que é a principal. Precisamos lembrar que aquele a quem hoje chamamos de diabo foi o primeiro a se rebelar contra Deus e não querer se sujeitar a Deus. E foi ele que conseguiu que o homem se contaminasse com o veneno da rebeldia. E em Gênesis capítulo de número 3, no relato da queda, o homem escolhe desobedecer a Deus ao invés de se submeter à palavra do Criador. Mas eu e você hoje, nós precisamos não seguir o exemplo do primeiro Adão, mas daquele a quem as Sagradas Escrituras chama de o segundo Adão ou o último Adão, que é Jesus Cristo, pois este é o nosso modelo perfeito e ele não fez como o primeiro Adão. Em tudo Jesus era submisso ao Pai. E eu e você, se dizemos ser cristãos, nós precisamos viver em submissão, em obediência ao Senhor. Jesus disse em João capítulo de número 14, se vocês me amarem, vocês guardarão a minha palavra. E em Lucas 6, versículo 46, ele diz, porque dizeis Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando. Em Hebreus capítulo 12, verso 9, está escrito assim, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e no entanto os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará vida. Ou seja, se devemos na terra nos submeter aos nossos pais naturais, quanto mais nós devemos nos submeter, obedecer ao Divino Pai Eterno. Tiago capítulo 4, versículo de número 7, vai dizer, sede submissos a Deus. Em segundo lugar, eu trato aqui da submissão aos pais. Por causa do pecado, o orgulho no coração do homem faz com que os filhos sejam tentados a não quererem submeter-se e não quererem obedecer aos pais. Inclusive, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2, vai dizer que uma das marcas do fim dos tempos é a rebeldia aos pais por parte de muitos. E nós precisamos lembrar que obediência e honra aos pais é um mandamento inegociável. Lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, diz, honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que te prolonguem teus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. E nós vemos que é o primeiro mandamento com promessa, como diz o apóstolo Paulo. Então, ao obedecermos, nós temos recompensa, mas ao desobedecermos este mandamento, nós também colhemos maldição. Efésios, filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isto é justo. Lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 20, diz, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. E veja esse destaque, obedeçam em tudo. E como Jesus é sempre o nosso modelo perfeito, em Lucas capítulo 2, verso 51, diz que ele era submisso aos seus pais. Em terceiro lugar, eu destaco aqui um outro tipo de submissão que a palavra de Deus nos deixa como princípio, que é a submissão da mulher em relação ao seu marido. Mas antes é preciso abrir um parênteses e aqui ressaltar que esse tipo de submissão aqui não tem nada a ver com opressão, com inferioridade, com colocar a mulher numa posição de humilhação, não tem nada a ver. Porque principalmente nos tempos atuais, movimentos, ideologias têm sido levantadas para de alguma forma colocarem as mulheres numa conduta de rebeldia em relação ao que a palavra de Deus ensina, em relação a tudo aquilo que é princípio. É preciso reconhecermos que jamais Deus colocaria esse princípio para oprimir a mulher, mas pelo contrário, é sempre para o bem. E desde Gênesis nós já vemos este princípio. Gênesis 3,16 diz que a mulher seria impelida ao homem e de alguma maneira ela estaria sob sua autoridade. Mas quando chegamos no Novo Testamento, isto é melhor esclarecido. Pois quando nós abrimos a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 22, lemos assim, as mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Mas aí nós precisamos entender que não é colocar o homem num lugar onde ele possa ser autoritário e opressor, eu repito, como eu já disse. Mas aqui vem, a partir do versículo 25, algo muito belo que você e eu precisamos prestar atenção. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou
por ela. Ou seja, o marido não pode aproveitar que a mulher lhe é submissa para assim a maltratar. Pelo contrário, é aí que ele deve se colocar como Cristo, porque a igreja é submissa a Cristo. E eu te pergunto, a igreja é maltratada por Cristo? Não. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, porque assim convém no Senhor. E sempre depois vem agora o mandamento para o marido, não fazer desta autoridade que ele tem sobre a mulher algo negativo. Marido, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Vós também, ó mulheres, sede submissa a vossos maridos. E lá no verso 7 vai dizer agora aos maridos. Do mesmo modo vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as mulheres. Em último lugar, eu destaco aqui a submissão que nós somos chamados a vivenciar em relação a toda espécie de autoridade constituída, a liderança dentro e fora da igreja e até mesmo aos anciãos. Romanos capítulo 13, verso 1, lemos assim: cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venham de Deus. Em Efésios 6:5 vai falar: servos ou empregados, funcionários, obedecei a vossos senhores temporais, com temor e solicitude de coração sincero, como a Cristo. Hebreus capítulo 13, verso 17. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas. 1 Pedro capítulo 2, verso 13. Por amor do Senhor, sede submissos, pois a toda a autoridade humana. E em Efésios 5, 21 ainda fala sobre a submissão que nós devemos viver em relação uns aos outros, no sentido de servidão. E também em 1 Pedro, capítulo de número 5, dos versículos 5 ao 6, diz que vós outros mais jovens sede submissos aos vossos anciãos, aqueles que têm mais idade, mais experiência, que são mais velhos. Mas existe uma exceção para eu não viver esta submissão nesse nível terreno? Sim. Quando qualquer autoridade nesta terra, ela quiser estar acima da autoridade de Deus na nossa vida, ou qualquer autoridade, seja ela qual for, ela quiser nos induzir ao erro, ao pecado, ao crime, àquilo que é mal, nós precisamos agora escolher obedecer à autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade humana. Nós precisamos obedecer mais a Deus do que a César. E aqui eu me lembro do que os discípulos disseram em Atos 5, versículo de número 29. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto as autoridades dessa terra estiverem fazendo o que na verdade é natural, nós precisamos viver a obediência, mas sempre colocando em primeiro lugar a obediência e a submissão ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.